Essa, Senhor, é a nossa oração, é a minha oração agora de manhã. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar, enquanto eu preparava esse sermão, aquilo que o Senhor quer dizer e que a mente humana não consegue encontrar, não consegue expressar. Nossa oração é que o Senhor faça isso de uma maneira extraordinária essa manhã. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Alegria muito grande estar aqui na igreja de manhã para proclamar a palavra do Senhor. Irmãos, uma das maiores lutas do ser humano, vocês sabem disso, é viver para além do seu umbigo. Já é difícil naturalmente, porque nós somos pecadores e naturalmente egoístas. Queremos cuidar de nós e dos nossos amados, das nossas coisas. E como se não bastasse a gente já ser assim, o mundo também não ajuda, porque não é raro você ouvir conselhos de pessoas, influências e outras pessoas dizendo assim: não, agora é hora de pensar em você, você pensa em você, é sobre você. E a verdade é que no reino de Deus não é assim. Nós somos comunidade, adoramos um Deus que é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que se relacionam o tempo todo. Nós não vivemos sós e nem encontraremos propósito ou felicidade buscando os nossos próprios interesses. Isso é uma chave. Você quer ser feliz, você quer encontrar propósito na sua vida. Se você fizer isso procurando os seus próprios interesses, você não vai encontrar, não tem a menor chance disso acontecer. Enquanto você viver para buscar os seus próprios interesses, a sua própria felicidade sozinho, enquanto você só quiser realizar os seus sonhos, você vai se afundar em frustrações. Mas nós vivemos para adorar a Deus e servir ao próximo. Mudar o foco não é sobre você, é sobre Deus e o próximo. É sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Mas isso não em teoria ou em teologia, mas isso encarnado, isso na prática. Como é que você vive uma vida de quem adora a Deus e de quem ama o próximo? A Bíblia diz um negócio tão difícil. A Bíblia diz assim, que nós devemos ter os interesses dos demais, dos irmãos, das pessoas que não são nós mesmos, né? A gente deve ter o interesse dos outros em maior conta do que os nossos próprios interesses. Não é maluco isso? Não é difícil isso? Você viver tendo o interesse do outro em maior conta do que o seu interesse. Mas o Evangelho é loucura mesmo, para quem não crê. Para quem crê, é poder de Deus. E hoje vai ser sobre isso. Mas antes de entrar nesse tema, uma introdução e uma história. A introdução é que nós estamos assim de roxo, porque nós estamos no período do Advento. Daqui a 15 dias vamos celebrar o Natal, é o segundo domingo do Advento. Tivemos o primeiro domingo, dia 3, hoje dia 10, teremos dia 17, e o quarto domingo do Advento, que é 24, que é a véspera do Natal. E esse tempo de advento e essa cor roxa é para lembrar um tempo de reflexão, de preparação. E o que é que isso significa? Significa que a igreja no mundo todo entra num período de santa expectativa para o Natal. Assim como aquele bebê está com uma santa expectativa do braço da mãe, ó, tu vai ver, ó. Quando ele for para o braço da mãe, ó, como ele vai descansar. É uma expectativa santa pelo braço da mãe. É a expectativa que nós temos para celebrar a encarnação de Jesus. Daqui a 15 dias a gente vai falar de uma festa que é a festa linda do cristianismo, de como Cristo encarnou e veio morar aqui com a gente. E eu quero contar um pouquinho da história desse advento. Advento é um tempo de preparação para o Natal. A gente prega sobre o quê? Hoje eu vou pregar de manhã, de tarde Thaís e à noite o reverendo Marcontes, que está aqui conosco. Nós pregamos sobre Isaías, que é um profeta que fala da vinda de Jesus. A gente prega sobre João Batista. Provavelmente Marcontes deve pregar mais tarde sobre João Batista, que é o profeta que preparou o caminho para o Senhor. São esses temas, esses personagens que normalmente a gente gosta de usar nesse período do Advento, porque eles prepararam o mundo para a vinda do Jesus. E a gente está se preparando para celebrar essa vinda e sempre proclamando a segunda vinda de Jesus quando Ele vier nos buscar. Amém? E o Evangelho de Lucas começa essa história contando a história de João Batista,
primo de Jesus, que veio antes de Jesus para preparar o caminho dele. A mãe de João, vocês sabem, chama Isabel. Isabel estava no 6º mês de gravidez, quando o anjo apareceu para Maria, prima dela. Maria era mãe de Jesus, e esse anjo chegou para Maria e anunciou uma gravidez milagrosa. O anjo disse assim para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e você ficará grávida. E não só você ficará grávida, mas a sua prima Isabel já está grávida de 6 meses. Isso o anjo disse, e Maria imediatamente vai visitar Isabel, e aconteceu que João Batista, que já estava na barriga de Isabel com 6 meses de gravidez, ele se agita na barriga, e são 2 gravidez improváveis, uma porque era virgem, a outra porque já era velha, improvável, e ali é o encontro das 2 alianças, a antiga aliança no Antigo Testamento. João Batista foi o último profeta da antiga aliança, e aí Jesus que vem inaugurar a nova aliança que nós celebramos todo domingo, quando Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, o primo de Jesus, ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como Cristo, porque quando ele ainda estava na barriga de Maria, Maria chegou, só uma saudação de Maria e a voz de Maria fez João se estremecer na barriga de Isabel. Isso é a coisa mais linda do mundo. E Isabel diz assim para Maria: você é bem-aventurada porque você creu. E então Maria explode na canção, e essa canção que o reverendo Mário Lessa leu aqui. Se o advento é um tempo de espera para o nascimento de Jesus, o cardeal Raniero Cantalamessa, católico franciscano, ele diz que Maria é o próprio advento. Ninguém é mais advento do que Maria, porque Maria literalmente esperou Jesus dentro da sua barriga. Ela é o advento, e a gente quer falar hoje sobre esse cântico de Maria, isso que Maria cantou quando se encontrou ali com Isabel. E o nome dessa canção que a gente dá é Magnificat, porque começa assim: minha alma engrandece ao Senhor. E esse engrandece no latim é Magnificat. Então, quando a Bíblia em latim começa com essa expressão Magnificat, a gente conhece essa canção de Maria por esse nome. Eu já preguei outras vezes aqui sobre o texto do Magnificat em si. Hoje não é isso que eu quero fazer, mas eu quero trazer uma única reflexão, mas que eu acho que é muito importante para a gente nesse período de advento. E ela começa dizendo o que Deus fez com ela. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque se atentou para a baixeza da sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, né? Isabel tinha dito a ela que ela era bem-aventurada, o anjo também tinha dito, porque me fez grandes coisas o poderoso. Mas aí depois ela não olha mais para ela começa a olhar para Deus e continua a canção dizendo assim: santo é seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. É lindo. Ela olhou para Deus, mas logo depois a música muda de tema. E há uma mudança abrupta nessa canção de Maria, porque logo depois ela vem dizendo assim: com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no seu pensamento, depois dos tronos os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo. Eu queria que você imaginasse essa cena. Um anjo aparece para Maria. Se um anjo aparece para mim, eu já morro de medo. Tanto é que o anjo diz a ela: não temas. Mas também, eu metido como sou, vaidoso, eu também ia ficar me achando, né? Pô, um anjo apareceu para mim. Que moral da pleura é essa? Veja, um anjo aparece para ela. Mas o anjo não só aparece para ela. O anjo chega para ela e diz assim: bendita és tu entre as mulheres. Veja, ela se garante muito. Porque ela é a mais bem-aventurada de todas as mulheres, ela é bendita. O anjo diz isso para ela. E apesar de Maria ter recebido a visita desse anjo, apesar de Maria saber que ia dar à luz ao Salvador do mundo, apesar de Maria saber que ela era bendita entre todas, ela cantou, mas a música dela era para além dela. Não era mais sobre ela. Ela se alegrou, falou de Deus, mas em seguida ela falou do outro, ela falou do próximo, ela falou da comunidade, ela falou de Israel, ela falou do que Deus estava fazendo com o seu povo e a tão grande salvação que ele traria para o mundo. Eu quero falar com vocês sobre isso. Maria canta sendo quem é, para além
do que Deus estava fazendo nela mesma. A nossa missão aqui na igreja, não só nessa igreja, mas a missão da igreja no mundo, todas as igrejas, é fazer discípulos, batizar e ensinar, assim disse Jesus. Aqui na igreja, antes de a gente fazer discípulos, que a gente vai chegar lá, mas a gente trabalha primeiro com o acolhimento. A gente acolhe quem está nos sofrimentos, nos dramas da vida, na luta contra o pecado. Então, nós recebemos nos encontros de casais, nos cursilhos e aqui nos cultos, pessoas que têm o casamento destruído, que os filhos estão nas drogas, ou que estão perdendo para os vícios de álcool, de drogas. Vocês sabem qual é o dia a dia da gente aqui na igreja. E a gente acolhe essa pessoa, esse pecador e essa pecadora, e essa pessoa que está imersa nesse mundo que jaz no pecado e no maligno. Aí depois que a gente acolhe, a gente proclama as boas novas da salvação. Nós ensinamos sobre a graça de Deus, sobre a obra de Jesus que nos traz o perdão e a restauração. Aí depois que a gente acolhe esse pecador e esse sofredor e fala da graça de Jesus Cristo, aí a gente batiza. Feito a gente batizou agora criança, batiza adulto. A gente confirma, feito no domingo passado, nós confirmamos mais de 350 pessoas aqui nos cultos da tarde e noite. A gente engaja na comunidade, nos ministérios, nos discipulados. E esse é um caminho de acolher quem está sofrendo, quem está cansado e sobrecarregado, proclamar o evangelho da graça, e aí começar a batizar e confirmar e engajar nessa igreja, e quando ele já está engajado, a gente começa a querer ensiná-lo, porque o ID é assim, ID fazer discípulos, batizando em nome do Pai e ensinando todas as coisas, fazendo discípulos. Aí a gente ensina também a palavra de Deus. Hoje o reverendo Joãozinho estava dando aula aqui na EBD, que a gente tem no SEB a Escola Carisma, que segunda, de amanhã a 8, a gente vai fazer a formatura da primeira turma da Escola Carisma do SEB, 74 alunos vão se formar na segunda-feira, porque a gente quer ensinar e fazer discípulos, a gente está feliz com isso, e como se isso não bastasse, porque isso não é pouca coisa, e a gente não vai fazer uma parando a outra, a gente está ensinando enquanto continua pregando, enquanto continua acolhendo, enquanto continua batizando e confirmando num contínuo que não para, mas tudo isso que a gente faz e vai continuar fazendo, vai desembocar nesse sermão hoje, quando eu venho dizer a vocês que nada disso vai fazer sentido, você ser acolhido, ou receber a proclamação, estudar a palavra, se você não compreender que o seu propósito vai ser quando você começar a impactar e abençoar o outro, o povo, uma comunidade. Enquanto você achar que tem a ver com só o seu acolhimento, a sua dor, o seu sofrimento, o seu pecado, ou você ter conhecimento, ou as coisas que você pode fazer, você ainda não entendeu o Evangelho. Você vai entender o Evangelho quando tudo isso que está acontecendo com você e vai continuar acontecendo com você, isso tiver um derramar, um transbordar para quem está perto de você ou longe de você. O amadurecimento cristão, aqui a chave é você viver para o outro como Maria cantou. Ah, pastor, eu quero viver para Deus, eu amo a Deus. Sabe o que a palavra nos mostra quando alguém diz isso para mim, que ama muito a Deus? A palavra diz lá em 1 João 4,40, se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Então não dá para ter uma vida só vertical, dizendo que ama a Deus, como a gente cantou, te amo, ó Deus, tua graça nunca falha, tu és fiel. Se isso só está na órbita de você mesmo, do seu umbigo, daqueles que estão do seu lado que você ama. Não dá. Se isso não impactar alguém, se isso não impactar alguém que não seja aquele que você ama e, portanto, não é a extensão de você mesmo, tem alguma coisa que não está batendo. Jesus foi tão duro. Olha, deixa eu dizer um negócio a vocês. Eu estava sofrendo, rapaz, antes de pregar esse sermão. Sofri a manhã toda, desde 7 horas da manhã que eu estou aqui orando e sofrendo, conversando com o reverendo Rodolfo. Disse, Rodolfo, esse sermão está tão duro, eu queria tanto pregar um sermão de advento feliz, animado. Mas é porque Jesus às vezes foi duro. E a gente ama um Jesus que fala do amor e da graça, e eu amo pregar, mas a gente não pode deixar de pregar o que Jesus disse. Jesus foi muito duro. Jesus disse assim uma vez. Tinha um povo que dizia que amava a Deus e que servia a Deus. E Jesus virou para eles e disse, eu não conheço vocês, porque vocês não cuidaram de mim. E o povo perguntou, como a gente não cuidou de você? A gente não lhe viu.
E aí Jesus disse, todas as vezes que você viu uma criança, um nu, um órfão, um preso, e você não cuidou deles, você não cuidou de mim. Já viu quão dura é essa palavra? Como não dá para você sair de casa num domingo desse, que podia estar na praia, podia estar assistindo televisão, vir para cá para uma igreja bacana, com esse ar-condicionado, com esse louvor maravilhoso, mas não dá para você viver uma espiritualidade de vir para cá e dizer eu amo a Deus, se você não encontra Jesus no outro, se você não vive a sua espiritualidade para além de você mesmo. Nós estamos nos preparando para o Natal, e esse Natal, daqui a 15 dias, tem que ser mais do que para você e para a sua família. Aí você pode dizer assim, tá certo, o pastor Ivanzinho está preparando esse sermão para poder tocar no nosso coração, para a gente abençoar o Ministério Reconciliar, o reverendo Zé de Paula, porque quinta-feira vai ter aqui uma grande ceia para a comunidade. Não estou falando disso. Isso é bom, mas é mais do que isso. Porque eu não estou falando dos seus recursos materiais. Nem pensei nisso nesse sermão. Eu estou falando do seu propósito de vida. Eu estou falando do que habita no seu pensamento, nos seus desejos, nos seus sonhos. Quando você acorda, o que é que você deseja? O que é que você sonha? Será que todas as suas orações são para que Deus abençoe você, a sua esposa, os seus filhos, os seus negócios, o seu time de futebol, ou sei lá o que é que habita o seu pensamento? Será que é só sobre você? E eu quero pregar um sermão hoje que lhe anime, lhe encoraje a encontrar propósito e felicidade em abençoar alguém. Com um abraço, com uma ligação telefônica, com uma visita, com uma ajuda, com uma pregação, com uma renúncia ou com um sacrifício, sim, um sacrifício seu, para que alguém sorria, para que alguém seja abençoado. Quando você vive para fazer o bem para alguém, quando você vive, não nos cansemos de fazer o bem, diz o apóstolo Paulo, quando você vive para o outro, você tem grande chance de encontrar um propósito, de uma alegria, de felicidade, não sem sofrimento. E eu estava aqui gerando esse sermão, cheguei aqui bem cedinho, fui deixar Caio para fazer a prova do SSA, bem cedinho, aí vim logo para cá, me encontrei com o Paulo. Paulo é o guitarrista. Me encontrei com o Paulo aqui mesmo, 7h30 da manhã, meu irmão. Paulo estava aqui. Aí eu já fiquei com pena dele. Eu fico com pena de Paulo e de Silvia toda vez que eu vejo eles, porque o bicho trabalha de manhã até de noite, é um negócio impressionante. E aí eu falei com ele e fui orando e fiquei dizendo, meu irmão, o que é que faz um cara acordar no domingo às 6h30, sei lá que hora ele acordou, para estar aqui às 7h30 da manhã, se preparando para tocar guitarra para abençoar alguém? E imediatamente parei de ter pena dele. E imediatamente fiquei feliz, porque eu disse, esse está encontrando o propósito de vida. Esse sabe que a vida é mais do que ficar com a esposa na cama vendo televisão. Ele entende que enquanto Deus estiver usando ele para abençoar o outro, ele está fazendo o que Jesus quer que a gente faça. E igual a Paulo, um sem número de vocês que fazem isso na rotina, no dia a dia. Vocês que vivem para abençoar outras pessoas. Tem uma música que eu canto desde criancinha aqui na igreja que eu gosto muito. Aqui a gente não canta muito ela no culto, não, mas eu canto ela pelo menos 6 vezes nos cursilhos. Todas as vezes que eu chego no cursilho, eu gosto de cantar uma música que é A Barca. E A Barca tem uma frase que é impossível eu ouvir e cantar sem meus olhos encherem de lágrimas. Porque desde criança que eu me lembro e canto: meu cansaço, que a outros descanse. Que coisa mais linda. Você gastar a sua vida, cansar, para que alguém possa descansar. Se você viver a sua vida desse jeito, aí você está perto de encontrar o propósito do serviço. A gente canta aqui, Vitória gosta de cantar, mais de ti, menos de mim, que ele cresça e que eu diminua. E aí fala de Jesus, servo de todos os irmãos. Não tem cristianismo, não tem advento, não tem uma verdadeira espiritualidade se você não acordar e disser assim: Espírito Santo, quem a gente vai abençoar hoje? Quem eu vou abençoar com o meu bom dia? Quem eu vou abençoar com o meu trabalho? Quem eu vou abençoar com o meu amor? Quem eu vou abençoar com as minhas palavras? Quem eu vou abençoar? A quem? Para além de mim mesmo, quem é que eu vou abençoar? Ah, pastor, mas o senhor está falando aí, mas eu vim aqui porque eu preciso do abraço, eu preciso da ajuda, eu preciso da visita, e é verdade, eu sei disso. E eu estava ruminando esse sermão, e essa semana eu me encontrei com uma pessoa que eu amo muito.
e ela está sofrendo muito. Quem não sofre muito, né? Eu podia falar isso de mim e de vocês todos, mas em especial estou me lembrando dessa pessoa que sofre, e sofre por ela, sofre pelos filhos, e sofre muito, e a gente estava conversando sobre isso, e ela tinha toda a razão de estar sofrendo, porque a vida tem sido muito dura, imersas em dores reais, mas eu estava com esse sermão aqui ruminando, eu conversando com ela, orando ao mesmo tempo para Deus me dar a palavra para falar com ela, e pensando no sermão, porque eu sou doido, eu sou assim mesmo. Eu sou meio hiperativo. Eu estou conversando, orando para Deus falar e eu aqui pensando no culto, né? Aí chegou uma hora que eu estava falando com ela e pedi desculpa. Eu disse, eu preciso de uma caneta e um papel. Aí eu disse, por quê? Eu disse, não, porque essa conversa que eu estou tendo aqui comigo cabe no sermão que eu vou pregar domingo. Espera aí. Aí eu peguei um papel para não esquecer de dizer a vocês o que me lembrei quando eu estava conversando com elas. Eu disse a ela assim, você está sofrendo e realmente é para sofrer, não tem jeito, é para chorar. A gente sofre, a gente chora. Mas a gente sofre menos quando a gente entende que a vida não é sobre nós. A gente sofre muito mais quando a vida é só sobre nós. Quando eu entendo que a minha vida é para abençoar alguém, quando eu entendo que a minha vida é para eu cansar, para que alguém descanse, quando eu entendo isso, eu vou continuar sofrendo, mas eu vou sofrer muito menos do que quem vive para si mesmo, porque quem vive para si mesmo não vai parar de sofrer. Pastor, eu preciso de consolo. E eu entendo, e eu tenho empatia de verdade, não é de boca não, mas eu prefiro cantar como São Francisco de Assis cantou. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Eu quero amar mais do que ser amado. Se eu quero consolar mais do que precisar de consolo, se eu quero encorajar mais do que precisar de ser encorajado, se eu quero amar mais do que ser amado, eu vou continuar precisando ser amado, eu vou continuar precisando ser consolado e ser compreendido, mas se eu quiser dar mais do que receber, eu vou sofrer muito menos, porque Deus vai me usar e eu vou encontrar propósito, e mesmo que eu faça isso chorando, eu vou servir ao outro chorando. E a Bíblia diz que aquele que continua e serve chorando e cega chorando vai colher com alegria. Porque não é mais sobre mim, é sobre o outro. Apesar de tudo que estava acontecendo com Maria, ela começou a cantar e entendeu que era mais do que ser sobre ela. Irmãos, deixe o Espírito Santo falar com você hoje. Abra o seu coração um pouquinho. Isso é uma chave. Quem cantou o Magnífica, que Mário Lessa leu aqui, quem cantou foi Maria. E Maria que cantou isso, foi a Maria que era pobre. Quem cantou isso, logo depois, teve que dar a luz ao seu filho num estábulo, junto com os animais, que só é bonitinho em alto de Natal. Na prática, não é. Quem cantou essa música imediatamente foi perseguida e refugiada e teve que ir morar no Egito, perseguida pelo rei. Eu vou dizer duas coisas agora, que talvez você não tenha lembrado do Evangelho, mas quem cantou que Deus é santo e que era uma bem-aventurada, mas que Deus estava fazendo isso para o povo, que estava exaltando os humildes, que estava tirando dos tronos os poderosos, quem cantou essa música era a mãe do Salvador. E tu acha que foi fácil para ela ser mãe do Salvador? Com 12 anos, ela foi com Jesus para Jerusalém e Jesus abandonou ela. Vocês acham que Jesus sofreu? Jesus sofreu muito, foi o maior sofredor de todos. Mas Maria não fica de graça não, Maria é a pessoa que mais sofreu. Porque às vezes quando é o filho da gente é pior, a gente diz assim, eu queria que fosse em mim. Não é assim, eu queria que fosse em mim. Maria queria que fosse nela. E com 12 anos, ela chega para Jesus, cadê você? E Jesus diz assim, eu estava resolvendo as coisas do meu pai. Ou seja, Jesus está dizendo, Maria, não é sobre tu. É sobre algo maior, e ela tem que aguentar ouvir isso do menino de 12 anos. E aí depois, quando esse menino tem 30 anos, que sai pregando o Evangelho, o povo acha que ele está lunático, os irmãos deles acham que ele está doido, e Maria vai com os irmãos se encontrar com Jesus, Jesus está pregando, e manda um recado, e chega um recado para Jesus e diz assim, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus diz assim, não, minha mãe e meus irmãos são quem fazem a vontade de Deus.
Ou seja, ela foi abandonada por Jesus, ela podia ter se sentido rejeitada por Jesus, ela tinha todos os motivos para murmurar, para se vitimizar, ela tinha todo motivo porque ela realmente sofreu muito, mas ela, desde a hora que cantou o Magnificat, desde quando o anjo apareceu para ela estava entendendo que era mais do que ela, mais do que o sentimento digno que ela tinha até de mãe, porque Jesus era maior do que ser o filho dela, ele era o Salvador do mundo. E a Bíblia diz que ela guardava essas coisas no seu coração. Aí está eu conversando com o Uli sobre esse sermão, e eu disse essa frase, aí Uli diz assim para mim, o que é que a gente está guardando no nosso coração? Porque Maria podia guardar no coração a rejeição de Jesus, quando ela procurou ele. Maria podia guardar no coração, Jesus dizer, eu estava aqui cuidando das coisas do meu pai. Mas o que é que Maria guardava no coração desde que Jesus nasceu? O que é que você está guardando no seu coração? Será que você vive para se vitimizar, vive para murmurar, vive para reclamar dos sofrimentos da vida que são reais, do desemprego, do câncer, do divórcio, ou sei lá qual é o problema que você está passando? O que é que você guarda no seu coração? Se a vida for mais do que você vai guardar no coração outras coisas. Não é sobre se vitimizar e murmurar. Maria foi até o fim, porque ela foi até a cruz. Quem cantou essa canção foi com o filho para a cruz. E ela não foi até o fim, ela foi até o fim depois do fim, porque mesmo depois da cruz, ela estava firme e perseverando, ela estava com os discípulos quando o Pentecostes aconteceu, depois da ressurreição de Jesus. É essa pessoa que cantou, porque quem cantou essa canção, a mais bem-aventurada de todas as mulheres, Maria, a mãe de Deus, a mãe do Salvador, ela estava lá até o fim, porque ela entendeu que a grande salvação era algo interno e era algo eterno. Se você for ler esse texto do Magnificat, querendo encontrar essas coisas que Maria cantou, na vida real você não vai encontrar. Porque o passado era ruim. Israel estava ocupado antes pela Babilônia, pela Pérsia, pela Grécia, ainda enquanto ela cantou por Roma. Ele estava oprimido. Então os poderosos estavam nos seus tronos e os humilhados não tinham sido exaltados. Quando Maria cantou essa música, nada disso mudou. Pelo contrário, piorou. Roma pesou a mão sobre Israel. Inclusive o templo que existia foi destruído. E se você olhar até hoje, os poderosos continuam poderosos. Então, o que Maria estava cantando não era sobre uma nova ordem mundial, não era sobre um militar que iria livrar, não era sobre governo, não era sobre nada externo, não era sobre nada que você poderia ver. Maria estava cantando sobre um reino de Deus que é no nosso coração interno e que não é para esse mundo porque ele é eterno. Você precisa entender que a sua espiritualidade, você está aqui para adorar um Deus que não vai resolver o seu problema de agora, aqui, nesse mundo necessariamente, embora ele possa, e não é sobre alguma coisa que necessariamente possa se mostrar externamente, mas é mais importante sobre o que ele vai fazer no seu coração e para a eternidade. E foi assim que ele fez com Maria. A coisa mais linda. Seu casamento, minha amiga, meu amigo, é sobre você fazer alguém feliz e não você ficar se vitimizando e murmurando porque você não é feliz. Quando você viver para o outro, os seus problemas vão mudar de tamanho. A igreja é sobre você vir adorar a Deus e vir servir ao próximo. Enquanto você achar que a igreja é para abençoar você e ter seus gostos, você não vai entender a igreja. Seus filhos é para você servi-los e não para você se realizar neles. Enquanto você quiser se realizar nos seus filhos, você vai fazer os seus filhos sofrerem e vai sofrer também. Enquanto você quiser dar vida para servir ao seu filho, você vai encontrar o seu propósito na paternidade e na maternidade. O seu trabalho é para você servir alguém. Você ganha dinheiro com isso e ganha sustento bom, faz muito bem, é isso mesmo. Mas é para mais do que você ganhar dinheiro, é para você servir alguém. Enquanto você encontrar propósito servindo alguém em tudo que você faz, você vai ser feliz. Eliel, pode vir para cá, porque já era para eu ter terminado, eu estou aqui movendo na doidice. Irmãos, é quase Natal. 15 dias para o Natal. E eu vou terminar esse sermão dizendo assim, eu não queria ser muito duro hoje, eu sei que eu fui. Mas eu quero que vocês entendam que isso tudo que eu preguei está escrito numa canção. E para mim, canção é sempre coisa boa. Canção sempre toca a minha alma. Então o final dessa mensagem não é um sermão, não vai ser uma mensagem dura. Vai ser uma mensagem assim. Deixa essa música de Natal tocar no teu coração. Deixa que a leveza
do Natal transforme a sua vida. Ora para que o Espírito Santo de Deus faça uma obra que você não consegue fazer, nem eu consigo fazer. Ora para que essa alegria do Salvador que está presente aqui faça você se agitar no seu banco, como João Batista se agitou no útero de Isabel. Que você possa sair daqui não somente aperreado por essa mensagem desafiadora, mas inspirado por amor, porque tudo isso vem do amor. Maria foi coberta pelo amor de Deus. Não tinha a ver com ela, tinha a ver com o que o Espírito Santo estava fazendo nela. E era para abençoar toda a geração dela e todas as que viriam depois dela, porque por todas as gerações a gente está chamando ela de bem-aventurada até hoje. Você é feliz de estar aqui nessa manhã, você é feliz de estar ouvindo essa mensagem pela internet. Você vai ser muito mais feliz quando você entender que a sua vida é para além de você mesmo. Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar aí e diga ao Senhor o que é que você precisa se transformar. Que área da sua vida que era só sobre você e que agora vai passar a ser para além de você. Peça a Deus para fazer o que você não consegue fazer e nem eu consigo fazer. Só o Espírito Santo pode fazer essa obra na sua vida. Senhor, obrigado por essa manhã aqui na reconciliação. Obrigado por esses batismos, dessas crianças lindas que vieram de longe para serem abençoadas nessa casa. Obrigado pela tua palavra santa que desafia a nossa vida, que nos transforma, que nos quer amadurecer, que nos quer fazer crescer, que não deixa que a gente fique estagnado, que não deixa que a gente fique parado. Obrigado pelo teu Espírito Santo que fala aos nossos ouvidos e diz como a gente deve agir. Faz uma obra que pregador nenhum pode fazer hoje, Senhor. Nos faz filhos herdeiros, descansando na tua graça e no teu amor. Porque é o teu amor que vai nos cobrir e nos ajudar a viver para o outro. Nós vamos viver a partir do teu amor. Nós vamos viver cheios do teu amor. Faz isso, Senhor. Faz essa obra espiritual na nossa vida. E eu te agradeço por cada homem, por cada mulher, por cada família que está aqui. Que esse Natal seja diferente. É assim que eu já profetizo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.